Empresários propõem novo reajuste para impedir greve de ônibus. Nova Assembleia dos Rodoviários está marcada para domingo. Flagrante de agressão em ônibus do Transcol. Uma cobradora foi atacada por uma jovem que havia pulado a roleta. Wagner Dondoni, condenado pela morte de mãe e filhos, se apresenta à Polícia Civil. Enfermeira é rendida e assaltada dentro do PA da Glória, em Vila Velha. Continua internada a idosa que ficou ferida no acidente envolvendo um ônibus do Transcol. A mulher estava no carro atingido pelo coletivo. Assalto em agência dos Correios. 10 pessoas foram feitas reféns. Os números da AIDS no estado. Só no ano passado foram mais de 1.200 casos. E carros no Espírito Santo já recebem a placa padrão Mercosul. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A greve de ônibus anunciada para segunda-feira. O Sindicato das Empresas fez nova proposta para os rodoviários. O pedido será analisado no domingo. A audiência de conciliação entre representantes dos motoristas de ônibus e dos empresários do setor de transportes não resultou em acordo. O objetivo do encontro no Tribunal Regional do Trabalho, no centro de Vitória, era evitar uma possível greve já aprovada pelos rodoviários para a próxima segunda-feira, dia 3. Mas essa decisão vai ficar para depois de amanhã, domingo, porque a GV Bus ofereceu agora um aumento de 3%. A nova proposta deve ser discutida primeiro com os trabalhadores em assembleia. Temos aí uma nova proposta, que nós consideramos pequena, mas é uma nova proposta, que será levada para a Assembleia, e há um apelo do Ministério Público do Trabalho que a gente adie essa greve por mais uma semana. As duas propostas serão levadas para a Assembleia e, obviamente, serão apreciadas ou recusadas pela categoria. Após a nova proposta ser debatida na Assembleia de domingo, as partes voltam a se encontrar na próxima segunda-feira. Ainda é incerto dizer se os ônibus vão rodar ou não neste dia, mas se a greve acontecer, vai ser apenas com 30% da frota na rua. Tivemos uma Assembleia na última terça-feira e uma proposta muito próxima disso foi recusada de forma unânime pela categoria. Então, provavelmente isso será recusado também. Obviamente que é um avanço, mas eu acredito que está muito longe daquilo que é almejado pela categoria, uma vez que de 2 para 3 há um avanço, mas é muito pequeno com relação àquilo que é a expectativa da categoria. Somente domingo, por volta das 11 horas, quando do término da Assembleia, que nós teremos uma decisão da categoria. Somente a categoria pode decidir ou voltar atrás de uma outra decisão tomada por ela própria. Pois é, mas algumas empresas já criaram estratégias para buscar os funcionários caso seja confirmada a greve. Um advogado trabalhista fala também dos direitos do empregado. Pamela ficou preocupada quando soube que os ônibus da Grande Vitória iriam parar. Não fazia ideia de como ia chegar no trabalho na próxima segunda-feira. Mas a empresa onde ela trabalha assegurou que iria buscar a assistente administrativa em casa. Já passei por isso sim, em outro local de emprego, né? Só que hoje a gente tem a segurança de que na segunda-feira eu posso ir trabalhar por causa do nosso plano de contingência, né? Que aí vai ter uma logística, buscar em casa, né? Quem gerencia a empresa onde ela atua é Fabrício. Por experiência própria, quando ele soube da greve, criou um plano de contingência. Eu cuido de vidas, as pessoas estão sendo cuidadas em casa, então de maneira nenhuma nós podemos correr o risco de ter uma ruptura, um corte nesse cuidado do paciente. Então é obrigação minha, como empresário da área de saúde, levar cada profissional, garantir que esse profissional chegue na casa do paciente. É um peso, uma dificuldade, mas eu tenho que permanecer com esse plano de contingência até que a greve acabe. Cerca de 700 mil passageiros serão prejudicados com a falta dos ônibus. O Sindicato dos Rodoviários afirmou que vai disponibilizar 30% da frota. Tem gente que vai encarar o desafio de encontrar um coletivo. Outros vão em busca de algumas caronas. Esse especialista explica que não existe nenhuma lei que obriga as empresas a buscar os funcionários em casa. Mas o trabalhador precisa comprovar que não tem nenhum outro meio de chegar até o trabalho. A empresa, em momento algum, tem uma obrigação em dar o transporte. Ao mesmo tempo, também, o empregado ele tem que avaliar qual a forma que ele chega ao emprego dele. Se ele tem uma alternativa, se ele mora perto, se ele pode ir com outro meio ou não. Se houver essa impossibilidade real dele se locomover até lá, é
a sua ausência ela pode ser uma ausência justificada, ou seja, a empresa ela não pode advertir esse empregado em razão da greve de ônibus. Se a empresa quiser voluntariamente dar uma alternativa a ele, é um ônus que a empresa vai ter que suportar. Entretanto, volto a repetir, a empresa também não tem obrigação em pagar por um trabalho que não foi dado. Da mesma forma que a empresa não tem que pagar, ele também não tem obrigação de ir se ele não tem meios. O advogado ainda explica que se o trabalhador faltar no dia, ele terá que compensar a ausência de alguma forma. Caso isso não aconteça, a empresa não é obrigada a pagar o dia não trabalhado. O Ministério Público já deu orientação de que pode ser feita o que a gente chama de compensação. Ou seja, em outros dias, de outras formas, ele pode trabalhar para compensar esse tempo. O que vale também é o bom senso entre o patrão e o empregado. Vale o bom senso, inclusive, entre empresa e empregado. A gente volta a repetir, justiça do trabalho é conciliadora. Então, se pudesse exercitar uma conciliação entre as partes, isso seria fenomenal. Relembrando, a nova Assembleia que vai decidir pela greve ou não será feita no domingo. E você acompanha esse resultado pelo tribunaonline.com.br. O empresário Wagner Dondoni se entregou à polícia. Ele foi até a chefatura da Polícia Civil, acompanhado do advogado hoje à tarde. Dondoni foi condenado a mais de 25 anos de prisão pela morte de 3 pessoas da mesma família na BR-101 em Viana, em 2008. Dondoni já foi levado para o presídio. Ao portal Tribuna Online, o advogado afirmou que o cliente não se entregou antes porque estava com pressão alta. Bandido finge ser paciente e rende enfermeira no PA da Glória, em Vila Velha. O homem chegou ao pronto atendimento da Glória, em Vila Velha, pela manhã, solicitando atendimento odontológico. Tudo indicava que ele era um paciente como qualquer outro. De acordo com as informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Vila Velha, o homem recebeu a pulseira de atendimento, passou pelo procedimento odontológico e, ao sair, visualizou uma funcionária do setor administrativo utilizando o notebook. Ele entrou na sala e roubou os pertences da funcionária. A polícia militar que atendeu a ocorrência relatou no boletim que a vítima foi trancada no banheiro. O criminoso levou o notebook, celular e dinheiro da funcionária do PA. As câmeras flagraram o bandido e as imagens foram entregues à Polícia Civil para investigação. No pronto atendimento, nenhum funcionário quis falar conosco sobre o crime. Cobradora é agredida em ônibus do Transcol, na Serra. A passageira pula a roleta e começa a discutir com a vítima. Uma jovem que também havia pulado a roleta tenta acalmar a amiga. A cobradora vai para a frente do coletivo e fica perto do motorista. Pouco depois, é atacada pela agressora. Passageiros chamaram a polícia e a jovem foi detida. A suspeita foi levada para a delegacia. Familiares da idosa que ficou ferida no acidente envolvendo um ônibus do Transcol na Serra pretendem processar a empresa responsável pelo coletivo. A sensação que seu Luiz teve quando viu o ônibus tombando na direção do carro foi de que ele e a família iriam morrer. A única coisa que vem na sua cabeça é isso: estamos mortos, acabou. A vida termina aqui. Graças a Deus, e pelo grito dela, da Virgem Maria, Nossa Senhora, a gente salvou. O carro de seu Luiz foi um dos 2 veículos atingidos pelo ônibus que tombou na última quarta-feira na Avenida Norte-Sul, no bairro Rosário de Fátima, na Serra. No carro dele estavam também a esposa Rita Miranda, de 69 anos, e a neta, de 7 anos. A menina foi levada para o hospital da Polícia Militar, onde passou uma noite e em seguida foi liberada. Já a dona Rita está internada no CTI de um hospital particular na Serra. A idosa teve várias fraturas pelo corpo. O lado dela amassou todinho, a poltrona que ela estava sentada dobrou, entendeu? E ela que teve a pior, foi do lado que o ônibus pegou. Eu parei, o ônibus veio rolando e bateu em cima. A ocupante do outro veículo atingido mora a poucos metros do local do acidente. Ela não gravou entrevista, mas disse que se recupera em casa. Os cerca de 25 passageiros que estavam no coletivo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Segundo testemunhas, o motorista do ônibus dirigia em alta velocidade, mas ele teria alegado que o veículo teria tido um problema mecânico. Porém, independente do que motivou a colisão, as vítimas podem entrar com ação na justiça
justiça individualmente. Isso se justifica porque algumas delas tiveram danos à integridade física. Nesse caso, a empresa tem o dever de indenizar aqueles que sofreram danos como consequência desse acidente. Pouco importa se estava em excesso de velocidade, se o motorista estava ou não embriagado, o que interessa para o ressarcimento, nesse caso, é apenas a comprovação do dano e claro, que esse dano decorra do acidente. Seu Luiz diz que foi procurado por representantes da empresa de transportes. Tiveram 2 pessoas ontem aqui que não me perguntaram nada, disse: estamos aqui para ajudar. Ajudar em quê? Eles têm que agir. Disse eles ontem: olha, minha intenção é essa, é colocar vocês na justiça. Estou sendo honesto, não estou sendo desonesto com vocês. Mas o que mais importa para seu Luiz no momento é a recuperação da esposa. Eu estou chorando o dia inteiro. Se olhar para a mulher que 50 anos está com você, te ajudando, numa cama, sabendo que pode ficar boa, que Deus ajuda que fique boa, como também pode dar errado, não é legal. Mas vai ter fé em Deus que vai dar certo. Deus é bom, é grande, entendeu? Vai dar certo. Vai sim. Bom, a empresa responsável pelo coletivo disse que só conseguiu descobrir para onde a idosa havia sido levada ontem à tarde e se colocou à disposição da família. A agência dos Correios é alvo de criminosos na Serra. Pelo menos 10 pessoas foram feitas reféns. A agência dos Correios em Jacaraípe, na Serra, fechada. O motivo maior foi um assalto que aconteceu hoje por volta de 11h30 da manhã na Avenida Abdo Saad. Cerca de 10 pessoas estavam no local quando 2 criminosos entraram. Eles renderam os clientes e funcionários, depois prenderam todos no fundo da agência enquanto roubavam o dinheiro. De acordo com informações de comerciantes da região, esta agência voltou a fazer movimentações financeiras recentemente e ficava um segurança aqui, porém ele foi dispensado. E esta não é a primeira vez que os criminosos assaltam o local. A perícia da Polícia Federal esteve na agência para ouvir depoimentos dos funcionários. Eles fizeram os procedimentos e vão instaurar um inquérito para apurar o crime. Você já deve ter visto por aí carros circulando no trânsito com placas diferentes. Pois é, são do modelo Mercosul. As empresas de emplacamento já estão preparadas para o novo modelo do Mercosul. A Marlete, dona de uma das empresas do setor, não perdeu tempo e investiu em novas máquinas para fazer a placa azul. A empresária ainda credenciou todas as 18 filiais para atender a população. Quando publicou a resolução em março desse ano, nós já demos entrada no Denatran e em 10 de agosto já foi publicado nosso credenciamento junto ao Denatran para poder atender. A placa tem uma outra configuração e não é apenas a cor que muda. Além dos números e das letras, a forma de imprimir a placa é um pouco diferente e requer treinamento dos funcionários. Nós fizemos uma capacitação com todos os nossos funcionários aqui na Serra, fizemos uma capacitação com um profissional da Polícia Civil. Agora a gente vai usar o sistema mesmo do Denatran, então tem o QR Code na placa, tem uma questão de segurança muito grande. A placa nova vai começar a ser vendida aqui no Espírito Santo a partir da próxima segunda-feira, o dia 3 de dezembro. Mas não são todos os motoristas que vão ter que trocar agora. A obrigatoriedade vai valer somente para alguns casos. Todo proprietário de veículo que precisar fazer o primeiro emplacamento no veículo, é um carro zero, esse terá que botar a placa no padrão Mercosul. Toda transferência de propriedade, você comprou um veículo de uma outra pessoa, mesmo que seja placa cinza, você terá que fazer a migração para a placa Mercosul, e toda alteração desse veículo, seja de característica ou de tipo de serviço que ele vai exercer, né? E também mudança de endereço, de município. A placa do Mercosul tem toda uma tecnologia embutida. Por exemplo, com o QR Code, dá para reunir todos os dados do veículo e do proprietário. Neste código vai estar inserido todas as informações de quem produziu, de quem estampou, do proprietário do veículo,
da identificação do servidor que autorizou a estampar, e você consegue rastrear e fazer essa leitura em qualquer local do país. Nova tecnologia, novo preço. A placa cinza custa em média R$ 90 o par. Já a placa nova deve custar em média R$ 180. Então, a partir da próxima segunda-feira, as novas placas vão começar a ser vistas nas ruas do estado. Para quem vai comprar um carro novo, trocar de município ou alterar a característica do veículo, é só procurar uma das mais de 20 empresas de emplacamento já credenciadas. Pois é, alguns carros já estão com a nova placa. Qualquer dúvida, acesse detran.es.gov.br. E a seguir, o número de casos de AIDS no estado é preocupante. A gente já volta. Amanhã é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e o número de casos aqui no estado ainda é preocupante. 1990, morre o cantor Cazuza aos 32 anos. Ano seguinte foi o ídolo internacional Freddie Mercury aos 45 anos. Na mesma década, aos 36, o Brasil perde Renato Russo, vocalista da banda Legião Urbana. Todos eles fenômenos musicais das gerações passadas que tiveram o mesmo fim trágico, morreram em decorrência da AIDS. Os anos passaram, a medicina avançou um pouco mais. Os coquetéis hoje garantem tratamento para o paciente conviver com o vírus HIV por um tempo bem maior. Mas vale lembrar que ainda não existe cura. E apesar dos remédios, ainda tem muita gente transmitindo e sendo infectada. São quase 200 novos casos por ano de pacientes com HIV. Isso só na unidade de Vitória. As pessoas têm que entender que para não pegar nem HIV, nem qualquer doença, infecção sexualmente transmissível, tem que se prevenir, tem que usar preservativo. Infelizmente, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, sempre com o próximo. Mas, há 4 meses, tive a experiência de ser diagnosticado soropositivo para HIV. O jovem tem 28 anos e decidiu falar sobre o HIV para alertar outras pessoas. Não tinha nada mais ao que se fazer a não ser enfrentar. Realidade obscura e inesperada que também aconteceu com esse outro jovem de 29 anos. Ele convive com HIV há 3 anos. Descobriu quando começou a se sentir mal. Até que, chegou o dia, fui lá fazer o teste e deu positivo. Teste que é rápido e gratuito no centro de referência. Hoje em dia não existe um grupo de risco específico. Qualquer pessoa que não se protege corre risco. Muita gente pensa que é só o grupo homoafetivo que é mais vulnerável. Não, mas é toda a população. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E para se prevenir, só depende de você. Olha, aqui na unidade de saúde, em qualquer canto, tem preservativo, distribuição gratuita, feminino, até gel lubrificante e o preservativo masculino, em que é só vir e pegar. E a gente sempre fala que HIV é assunto sério. Existe toda uma estrutura para tratamento, agora as pessoas têm que, primeiro, fazer a prevenção, usar preservativo, fazer o teste para detectar precocemente o vírus HIV e quem descobrir que tem HIV tem que fazer o tratamento corretamente. A gente pode pegar nas mãos, dar aquele abraço apertado e talvez seja o que eles mais precisam para seguir adiante. O HIV não é o fim, mas pode ser evitado. Então se previna, que a prevenção ainda é o melhor remédio. Lembrando que o tratamento é oferecido pelo SUS. E para você uma boa noite e um ótimo fim de semana.